Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e hoje a gente vai trabalhar com um vídeo aqui, um, uma pequena explanação, né, uma localização, falar um pouquinho do direito solucional, né, dentro do aspecto da tecnologia aplicada ao direito, para que a gente possa entender um pouco mais o alcance, né, daquilo que a gente tem e daquilo que talvez nós possamos começar a construir mais de agora em diante e nos focarmos mais nessa parte que está sendo, né, uma das coisas mais desenvolvidas atualmente aqui em termos de inovação mesmo na área jurídica. Quando a gente pensa, né, pessoal, na base de todo esse conhecimento, né, do que deveria ser o direito, a gente sempre vai, se a gente for buscar lá na base, a gente vai encontrar sempre a ideia confucionista, porque Confúcio foi não só o primeiro professor, mas também, né, o primeiro ministro da Justiça a propor formas diferenciadas de resolver conflitos e também a propor um modelo de sociedade, né, que seria um modelo de uma sociedade harmônica, onde se busca construir relações que prezem pela harmonia da vida entre as pessoas. Então isso aqui tudo, claro, está nessa base, né, nessa ideia, no aprofundamento, né, desse conhecimento, quando a gente chega até a noção de quem foi Confúcio e da proposta dele para esse conjunto de ideias. Quando nós observamos, né, e vamos pensando aqui até no processo dialético, a gente vai vendo muito que as ideias, elas tendem a ir de um extremo ao outro, né, e avanços e retrocessos. Então, a evolução da história humana, ela se faz dentro desse conjunto, né, de extremos. Todavia, volto aqui a falar do Confúcio, né, todavia, a ideia é de que nós possamos, né, ir minimizando e amparando e aparando, né, essas arestas, para que cada vez menos a gente tenha, né, esse pêndulo, oscilando aos extremos, oscilando às partes radicais, né. Quando nós observamos a existência de radicalismos, né, de posições radicais extremadas, nós estamos vendo que nós caminhamos para uma sociedade que ela está fora do seu contexto de paz, não é? Porque a ideia da paz é de uma sociedade que viva em harmonia. Uma sociedade que não está em harmonia é uma sociedade que vive em conflito. Então ela está nos extremos, né? E ela então tem que ser conduzida a partir de uma tecnologia mediadora da paz na redução desses extremismos, na redução da força com que esses extremismos, né, eles se movimentam nesse pêndulo, nessas energias, né, nesse contínuo dinâmico, né, das mudanças da história da humanidade. Então a gente tem que caminhar sempre para o equilíbrio. E aí, né, pessoal, é importante sempre, quando a gente vai buscar essa nova dialética, né, essa nova visão que sai dos polos, né, que a gente tenta construir algo mais organizado, centralizado, que a gente comece a entender a matrix das coisas, né, que a gente veja tudo por um paradigma outro, que a gente tente pensar o mundo a partir de uma visão, né, de que tudo aquilo que existe atualmente, né, apesar de representar um avanço, apesar de já estarmos numa situação, em muitas vezes, em coisas que já estão até pacificadas, estabilizadas, cristalizadas, nós ainda temos um contingente de coisas, né, que precisam ser melhoradas. Então, há coisas que nós precisamos caminhar e avançar para sua melhoria. Então, se por um lado, né, a gente tem que manter a base, a estrutura daquilo que deu certo, daquilo que foi algo vitorioso para a humanidade, existem outras coisas que precisam ainda ser melhoradas. E para isso a gente tem que fazer uma contínua avaliação, não é? Uma contínua percepção de tudo que está na nossa volta, para que a gente não se prenda a coisas também que não são as mais adequadas, né? Por exemplo, se a gente volta no slide anterior, esse processo de radicalização, de formação de extremos, isso é algo muito presente hoje na sociedade, mas que é muito difícil de ser entendido como algo errado, né? Então, se a gente não começar a olhar o extremo como algo errado,
como algo que é patológico, nós não vamos conseguir, né, caminhar para uma melhoria, que é essa ideia do centro, né. Então a gente precisa olhar e entender, os extremos são errados, os extremos representam radicalismos, os extremos representam aquilo que está fora do eixo, que está fora do equilíbrio, e que logo precisa ser afastado, que logo precisa ser deixado de lado, que não é a melhor saída, que não é a melhor posição, que não é aquilo que deve ser o foco do nosso investimento, né. E aí, né, até uma ideia, quando a gente pensa na ideia de espiral evolutiva do conhecimento, né, ou da humanidade, a gente vai ver que ela sempre tende ao meio, né. Então você vê que uma espiral evolutiva, ela é um contínuo, né, ela é uma são seções intercontínuas que elas sempre vão saindo olha só, dos polos e vão caminhando para o centro, né. Então essa é uma tendência evolutiva humana. Tudo que evolui tende a avançar para o equilíbrio, para a melhoria, né. Isso tem muito a ver também com o pensamento harmônico de Confúcio, né, de que a partir do momento que a gente constrói o conhecimento, que a gente busca aprofundar no conhecimento, que a gente busca realmente entender o mundo, que a gente busca vencer, né, aqueles inconscientes que a gente não entende, a gente começa então a avançar, não é, para coisas melhores, atingir novos patamares, que é isso o que realmente importa, né, a gente estar predisposto a ir além daquilo que está, né, à nossa disposição. Então, novos tempos, né, pessoal, novos poderes, né, o poder harmônico, né, nessa ideia está em novas conexões. Então a gente tem que colocar o nosso cérebro, né, a nossa mente a serviço do melhor, a serviço do que é mais harmônico, a serviço do que vem a construir novas possibilidades, a serviço de um mundo onde a gente possa estar nos conduzindo para questões de equilíbrio, para questões de harmonia, não é? Isto é o nosso desafio atual. Este é o nosso tempo, né? Pode ser que seja um tempo que vai estar ressaltados os extremos? Sim, pode ser. Mas isso não quer dizer que a melhor saída, né, não seja esta, né, da gente focar no equilíbrio do meio. E aí, né, pessoal, agora trazendo isso realmente para a efetividade prática do que interessa e do que eu quero realmente conversar com vocês aqui, né, é para mostrar para vocês que a gente tem que focar, né, para sair desses extremos, para sair dessa perda de tempo, para sair dessa conflitividade desnecessária, né, parada num contexto, né, que não avança, a gente tem que começar a olhar para frente, né. E aí a gente começa a perceber que as novas tecnologias, aquilo que vem, né, que está em destaque, é aonde a gente vai buscar, né, novas fontes, novas ideias, onde as coisas realmente podem estar acontecendo e podem acontecer. Então aqui, por exemplo, né, tô colocando em destaque aqui um site bem importante, que é um dos sites que a gente vai usar bastante para a gente estar começando a querer entender mais essas criações, essas inovações, né, que é um site que fala de criptomoedas. Mas vejam, não só de criptomoedas, porque a gente até pode olhar nesse site aqui e falar assim, olha, tá, o Bitcoin está aqui, batendo recorde de valor, ele está servindo como reserva de valor digital, né, está melhor que o dólar não, melhor que o melhor que o dólar até, mas melhor que o ouro. Então, né, muito interessante, essa tecnologia realmente veio e ocupou um espaço. Mas aí nós temos que olhar um pouquinho além disso, e aí nós vamos olhar aqui que existe uma outra criptomoeda aqui, que vai muito além, né, do Bitcoin, que se chama Ethereum, que na verdade ela não vem com a ideia de você criar, né, um ativo digital, mas sim de criar um espaço, né, aonde você possa ter novas criações digitais. E aqui sim é que o direito, né, solucional, é que a gente tem uma brecha muito grande para trabalhar. E não só na rede Ethereum. A rede Ethereum foi a primeira. Claro, então ela tem todo o destaque, todo o mérito, mas ela vai muito além disso. Porque quando nós começamos a pensar neste espaço, nessa ideia que vem com o Ethereum, né, de um novo espaço, de uma blockchain,
de novas tecnologias, que a gente possa pensar em novas formas de contratos digitais, novas formas de interação econômica, não é, a serem aplicadas perante o mundo real, é que a gente vai além, né, do que está colocado na atualidade. E aí a gente chega, né, nesses aportes, que são as questões que eu acho mais interessantes que nós, nos próximos anos, né, nós deveríamos colocar mais o nosso foco, para que a gente possa, a partir daqui, começar então a desvendar, né, e a encontrar novas possibilidades de realização. Então, para todo mundo que, né, atua na seara do direito, essas possibilidades que estão aqui é que vão nos dar novos caminhos. Então, por exemplo, né, a gente tem um primeiro passo, que é o passo da digitalização do acesso à justiça, algo que já está vindo, né, e que tende a se acelerar cada vez mais, né. Eu acho que esse evento pandêmico trouxe a condição para que isso acontecesse. Então, esses são conquistas, né, são ganhos de produtividade que a gente tende a mantê-los. E é uma coisa que cada vez mais vai acontecer, né. Inovações no campo da negociação, da mediação e arbitragem, aqui já falando do acesso à justiça extrajudicial, que é o campo onde realmente a gente tem muitas possibilidades de construir novos instrumentos, né. Esses campos já estão, né, com uma proeminência, eles já ganharam, ampliaram seu espaço, e o que a gente tem que entender é que aqui sim há uma brecha para a gente trabalhar unindo esses campos, né, da negociação, mediação e arbitragem, com esse terceiro item aqui, que é o das blockchains e dos contratos inteligentes. Um campo totalmente ainda inexplorado, né? Um campo onde a gente pode, né, criando uma forma de garantia, uma forma de automatização, né, que se permita que as negociações sejam feitas em âmbito da blockchain e que as soluções elas somente sejam obtidas quando todos os envolvidos no processo de mediação, por exemplo, estejam de acordo ou aquela decisão esteja dentro de certos parâmetros. Então a gente automatiza isso e cria as oportunidades para que as resoluções de conflito possam acontecer, né, de uma maneira automatizada e, se não automatizada totalmente, pelo menos com delimitações de efetividade de que, a partir do momento que aqueles estándares determinados sejam atingidos, né, os valores que estão lá, que foram colocados ali, né, como garantia para se chegar nessa mediação, a partir dali eles possam ser liberados. Então é aqui que a gente realmente tem muita coisa para trabalhar, né? A gente ganha a oportunidade de ter um espaço digital para se resolver esses problemas e pode realmente pensar naquela ideia, né, do que seria uma sociedade com uma perspectiva mais libertária, né, onde as pessoas possam resolver suas questões de uma maneira livre, mas dentro de certas garantias, porque ali você vai ter uma certa segurança, né, das delimitações dos contratos inteligentes de mediação estipulados. Esta é coisa que a gente realmente vai falar mais, vai aprofundar mais, e que aqui a gente só está trazendo um pequeno aporte inicial. Outra coisa importante, né, que a gente já viu ali, as criptomoedas descentralizadas para circulação e proteção de valor, né, isso é muito importante, isso está servindo de mecanismo para a defesa das populações, né, em locais onde realmente as coisas não estão indo bem, né, onde o Estado, ao invés de cumprir sua função, ele causa, na verdade, a destruição da sociedade, né. Então, nesses locais as criptomoedas estão servindo de é, boia de sobrevivência para as pessoas, né? As pessoas estão operando com criptomoedas para que consigam manter a sua subsistência. Então é nesses locais que a gente percebe a importância de você ter esses instrumentos descentralizados e como eles, uma vez usados, né, e que não podem ser, né, banidos, não tem como serem banidos, eles permitem, né, uma forma de resistência, né, contra sociedades opressoras, né, contra estados opressores, contra, né, locais onde você não possa ter uma vida digna, né, onde a sua liberdade, a sua, né, individualidade e a sua realização humana não possam ser respeitadas. E por último a gente tem, e aí claro que parece um paradoxo, né,
mas a gente tem a questão do controle social aplicado via novas tecnologias, que é uma questão realmente paradoxal, mas é uma questão que está aí e que ela não, até o momento, ela não para, né, porque ela só avança. Então a gente vê com todos os locais do mundo um avanço tecnológico em termos de controle social, o desenvolvimento de novas tecnologias, né? E pelo lado benéfico dessas novas tecnologias, né, a possibilidade de você criar ambientes mais seguros, né, de você tornar os ambientes mais seguros para as pessoas, né, ao mesmo tempo em que você tem sempre o risco de que isso seja utilizado para um controle, né, autoritário das pessoas. E aí, claro, a gente tem que não negar a existência dessas tecnologias, porque elas estão vindo, né, e a partir do momento que você nega a existência de algo que está, né, florescendo, que está acontecendo, simplesmente você deixa para que talvez pessoas mal intencionadas é que acabem ocupando esse espaço e regulando a aplicação dessas novas tecnologias. E isto não é o correto é que, né, nós façamos o enfrentamento dos limites, né, de aplicação dessas tecnologias, que nós nos coloquemos nos debates, coloquemos com, né, a habilidade técnica para que a gente dê a nossa contribuição e proteja a sociedade. Esse é o melhor posicionamento, né, ao enfrentamento dessas questões. Então esse era o vídeo que eu gostaria de disponibilizar para vocês, né, hoje. Eu acho que são assuntos, né, todos esses slides aqui trazem coisas que dizem muito respeito a tudo que nós, né, podemos buscar de melhor daqui para frente, né, daquilo que nós queremos, né, do papel realmente do direito de produzir a paz, né, e cada vez mais ligado à tecnologia, né, então o direito está inerente à tecnologia, a recuperação, né, dessa ideia, da primeira ideia, né, do que vem a ser construção de um mundo de paz que vai nascer lá em Confúcio, né, dessa sociedade harmônica, uma sociedade que se regula pela harmonia das relações, pela construção de relações harmônicas, né, e logo, se são construção de relações harmônicas, não são relações que estão nos extremos, porque os extremos não são harmônicos, eles são conflitivos, mas na verdade está, né, na ideia da construção de um caminho do meio, que é uma ideia também que não é de Confúcio, mas é de Lao Tse, que é um dos grandes filósofos chineses também, né? Que é essa ideia de que o caminho ele tem que estar entre os extremos, né? Ele tem que estar ao meio, porque este é o caminho adequado. Então é uma sabedoria antiga, né? Que reflete na atualidade naquilo que nós devemos buscar quando pensamos uma nova tecnologia. Né? A ideia de a gente, né, não ficar preso nos Matrix, né? Nas ideias preconcebidas, né? Em teorias, né, centenárias, teorias ultrapassadas, né, em visões de mundo ultrapassadas, né, que muitas vezes, né, tem até acreditado, né, que as teorias ultrapassadas elas vêm se aposentar e morar no Brasil, né? Por quê? Porque a gente tem esse déficit, esse gap em relação ao mundo, né, ao que realmente está sendo colocado em prática, né? Então realmente é um atraso nosso, né? É um gap cultural. E daí a gente tem que olhar isso com mais carinho. Pensar sempre nessa ideia de que a espiral evolutiva, né, nos leva ao centro, nos leva ao conhecimento, então nos leva ao aprofundamento e à descoberta de novos níveis, né? Num contínuo elevar-se, né? Num contínuo aprofundar-se. E lembrar, né, que a harmonia, né, depende do uso dessa nossa capacidade mental, um uso ampliado dela, né, conectar nosso cérebro, fazê-lo funcionar além, né, das emoções, fazê-lo funcionar em níveis maiores de racionalidade, para que a gente possa atingir, né, essas outras, né, possibilidades que estão se abrindo para a gente, né, abrir a mente para elas e entender que o que vem pela frente, né, está muito ligado a esse rol aqui de possibilidades que eu trago aqui para vocês nesse singelo vídeo. Então agradeço a todos, sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.